www.tvfriburgo.com. Tá certo, muito boa noite para você, meu amigo, ligado aqui na programação da TV Duas Barras. Estamos ao vivo pelo Canal 3 e também transmitindo através da tvfriburgo.com. É um prazer estar falando com você. Estava acompanhando aí a grade da nossa programação. Agora nós estamos ao vivo, começando mais um Por Dentro do Jogo. Antes de eu cumprimentar aqui os comentaristas de hoje, eu vou abraçar com muito carinho meu amigo Guto, Ademir e a toda a equipe do Mercado Central de Duas Barras, onde você vai com certeza fazer a sua economia, porque são vários produtos, excelentes produtos de muita qualidade, ótimos preços e o atendimento é de primeiríssima qualidade, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar. E você que está nos assistindo aí de outro lugar, de Friburgo, de Cordeiro, de Cantagalo, enfim, de qualquer lugar aí da nossa região, pode ficar bem tranquilo, pode, quando você vir aqui no nosso município em Duas Barras, fazer a visita no Mercado Central, porque o Mercado Central entrega as suas compras em toda a nossa região e a entrega é grátis, tá bom? Essa é a vantagem de você comprar aqui com a gente no Mercado Central. E todo sábado acontece no estacionamento do mercado o Super Feirão com frutas, verduras e legumes, produtos todos fresquinhos, direto do produtor rural da nossa região, para você levar saúde para a mesa da sua casa. E também a Peixaria Central com peixes frescos aí, que a dona de casa adora, né? Principalmente no final de semana, quer fazer aquele agrado para a família, para o maridão, então já tem essa opção aqui em Duas Barras, tá bom? Para você também que estiver visitando a gente aí. Tá joia? Vamos começando mais um Por Dentro do Jogo. Deixa eu cumprimentar aqui na nossa mesa hoje, de volta, nosso amigo Josias Cruz, conhecido como Buzica. Muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Jânio, estamos firmes. Boa noite, Mário, Ju e minha querida Lu tá aí firme e forte, comandando as carrapetas. Boa noite, Netinho, boa noite, Jânio, meu amigo Jânio, grande garoto. E Jander, prazer a gente estar de volta aí, infelizmente, ou felizmente, porque nós tivemos aqui a oportunidade de ir para o garoto aí, que teve muito bem, é sempre bom também, né? A gente modificar um pouco. E deixar meu abraço especial ao pessoal de casa e meu amigo Guto, pessoal do Mercado Central, o Guto, que está aí colaborando com a gente, mantendo a nossa programação aí, né, no ar todas as terças-feiras. Obrigado, Guto, Mercado Central, um forte abraço para todos aí, tamo junto. É importante isso aí, é importante a gente ter um time forte aqui na TV Duas Barras, para a gente estar cada vez mais levando informação, né, tudo de melhor para o pessoal que está sempre acompanhando a gente aí em casa, né? Deixa eu passar aqui para a galera de Duas Barras e região, que vai acontecer neste sábado, às 3h30 da tarde, dia 2 de dezembro, portanto, sábado, né? Isso mesmo, hoje é 28, sábado próximo, né? No campo do Bibarrense, um amistoso de preparação da equipe do Goitacás para a seletiva da primeira divisão do Campeonato Carioca. A equipe do Goitacás vai enfrentar uma seleção montada aqui no nosso município, com os melhores jogadores, os nossos atletas, que nós temos muitos aqui, uma garotada que corre bem aí, e eu tenho certeza que não vão faltar nomes aí para esse jogo. A entrada é franca, eu já faço o convite para você, final de semana, anota na sua agenda aí, com o apoio e a cobertura da TV Duas Barras e o apoio da Prefeitura Municipal, o futebol amistoso de preparação da equipe do Goitacás contra a seleção de Duas Barras, preparação aí para a primeira divisão do Campeonato Carioca. Vai ser às 15h30 no campo do Bibarrense, tá bom? Meu amigo Netinho, boa noite para você, garoto. Boa noite, bancada, boa noite, Jander, boa noite, equipe, boa noite todo mundo que está assistindo a gente. Falar um pouco dessa semana aí, semana de alegria para os vascaínos. Flamengo, Botafogo e Fluminense acabou perdendo. Flamengo e Botafogo se complicando aí na briga pela vaga na Libertadores.
E o Vasco chegou, né? Custou chegar, mas chegou e agora tem grande chance de estar dentro da Libertadores. Provavelmente, dependendo do resultado do jogo do Grêmio, no meio de semana da final da Libertadores, podendo estar até direto na fase de grupo, né? Passando o Botafogo e o Flamengo aí. Tá certo, notícia boa aí para os vascaínos que tanto sofreram aí ao longo do ano, né? Até na iminência no início do campeonato de talvez brigar apenas para se manter na primeira divisão. Quem vai analisar isso pra gente daqui a pouco é o Janin Netinho, lembrou muito bem, brilhante as palavras dele. O Vasco custou chegar, chegou agora no finalzinho, acho que no momento mais importante. Daqui a pouco o Janinho vai estar analisando isso. É para lá que eu vou, lá na ponta direita, cumprimentar o Janin. Boa noite, Janin. Boa noite, Jânio. Boa noite, a bancada. Realmente, Netinho destacou muito bem, né? Netinho, acho que teve uma fonte muito importante que te deu essa notícia, né, Netinho? Depois, se você puder passar essa fonte aí, entendeu? Que aí você fala aí quem que te deu essa notícia. Mas é isso aí, o Vasco, né, para quem não acreditava, falava que era bravata do Dr. Eurico Miranda, né, que o objetivo era chegar à Libertadores, está aí. Hoje, o clube, apesar de estar atrás do Flamengo ainda, né, está na 7ª colocação, o Flamengo na 6ª, mesmo número de pontos, o Vasco tem menos 8 de saldo e o Flamengo tem mais 10, se eu não estiver enganado, não é isso? O Flamengo continua na frente, mas hoje, com o pé no chão, eu acho que qualquer torcedor carioca analisa que o Vasco hoje é o clube carioca com mais chances de chegar à Libertadores. Devido ao adversário que o Vasco vai pegar domingo, só depende de si para ir. O Flamengo ainda tem a Copa Sul-Americana, mas a gente sabe, mesmo com a vantagem de 1-0, a gente sabe que é um confronto difícil lá na Argentina. Então o Vasco hoje é o time mais bem colocado no Campeonato Brasileiro entre os cariocas para chegar à Libertadores. Eu acredito que outros times chegarão. Acho que o Flamengo e o Botafogo tem grande chance, até porque o Grêmio joga amanhã, pode abrir uma vaga. Mas se tivesse que entrar um só, eu apostaria hoje 100-10, que era o Vasco. O Vasco, estou olhando aqui, pode ir? Vamos lá, vamos começar então falando do Vascão, abraçando aí a toda a torcida. A gente vai começar a falar de quem ganhou então, né? De quem venceu, quem está de bem aí. Apesar de toda aquela confusão envolvendo ali a questão de eleição no Vasco, que ainda não foi definido e que provavelmente vai se arrastar. Tivemos novos capítulos para o ano que vem. Já comenta pra gente. Temos também informações aqui, foi eleito no Botafogo a sua nova diretoria, já também essa informação aqui para os botafoguenses, mas vamos começar com o Vasco, que venceu por 1-0 o time do Cruzeiro e convenceu e com uma brilhante atuação do seu goleiro Martins Silva, que defendeu tudo, fechou o gol e mostrou que o Vasco tem condições aí de garantir essa vaga, né? Condições. E só para lá, para matar o que o Jânio está comentando, para quem não acreditava. É bom a gente lembrar que desde o primeiro programa que a torcida do Vasco, inclusive, estava preocupada, eu me lembro que assisti o jogo Botafogo, Vasco e Fluminense. Comentei aqui na semana. Olha, enquanto cair, vocês podem estar tranquilo que o Vasco esse ano não corre. Você lembra disso que eu comentei? Então, ele está batendo. Flamengo, falei que seria decepção esse ano. Pode não ser se a gente faturasse a Sul-Americana aí. Se não for, decepção total. Então, outra que eu vou acertar. Outra coisa que eu falei sobre, agora só falando, né, aqui no comentário do Jânio sobre a possibilidade é o seguinte, a minha opinião. O Vasco, tirando aqui a Sul-Americana, que eu não acredito muito, ainda mais agora que o problema de goleiro expedito no gol é uma loucura, então, botando esse problema, mais alguns outros problemas no time, levando a Sul-Americana, tudo bem. Agora, tratando de Campeonato Brasileiro, com certeza, o Vasco hoje tem muito mais possibilidade do que o Flamengo. Por quê? Porque o Vasco pega aqui a Ponte Preta e rebaixar. Não disputa mais nada. E eu não vou achar que a Ponte Preta vem para não jogar, para deixar o Vasco ganhar. Claro que não. Mas também não vai disputar o quê? A não ser que os jogadores tiverem na Ponte Preta, tiver uma rixa muito grande do Vasco, que todo time encara o outro, Jânio. Mas o Vasco tem uma rixa com o Flamengo.
Mas e os jogadores no momento que estão no time? Tem? De repente eu jogo no Vasco e o Netinho joga no Flamengo, nós somos amigos. Então a rixa fica entre a torcida. O jogador que da Ponte Preta, que tinha a rixa lá contra o Vasco lá, não joga, deu uma dedada no cara. Fez aquela besteira. Então, só para fechar hoje, promovendo Novembro Azul e o Flamengo decidiu que já homenagem ao Novembro Azul. E o Flamengo joga fora. Falar nisso, o Mário hoje veio de azul, olha lá. O Flamengo joga fora com vitória, é isso? Deus quiser vai dar tudo certo. E o Flamengo joga com vitória, não é isso? Fora e o Vitória também precisando da vitória. Mas o Rodrigo vai ser o médico, não pode acontecer. Mas precisando da vitória. Então, claro, qualquer. Né, eu acho impossível hoje algum torcedor, acredito que Netinho concorda, vocês comigo, achar que dentro. Eu não vou falar que o Vasco tem mais possibilidade do Flamengo, então o Libertadores do Flamengo está disputando aqui a Sul-Americana. Tem duas portas, né? Pode acontecer pode qualquer entrar por coisa. uma ou por Futebol outra. acontece qualquer coisa. Agora, tratando de campeonato brasileiro, com certeza o Vasco hoje tem mais possibilidade. Agora, pode ser que o Flamengo ganhe lá fora. Aí o Flamengo chega na frente do Vasco, mesmo o Vasco ganha mesmo. Isso aí. Agora, a questão importante de levantar até o pessoal de casa, né? O Vasco não foi muito apontado, mas se a gente parar para analisar friamente, era o único time que disputou aí por maior parte só o Campeonato Brasileiro. E jogou muito o segundo turno. E por diversas partidas deixou escapar pontos, né? Todos eles deixam. Agora, a chegada do Zé Ricardo no Vasco, com essa garotada salvando o Nenê, com essa garotada, a chegada dele. Bom, a gente vai falar aí, vocês podem, né? Muita gente, mas o jogador, tudo bem, mas o técnico mostrou que o técnico... O Zé Ricardo, na época, quando ele treinava o Flamengo, quando ele saiu do Flamengo, se eu não me engano, o Flamengo tinha, estava bem... Tipo assim, 2 derrotas, se eu não me engano, 8 vitórias e 8 empates. O Zé Ricardo, ele é um técnico, ou ele empata ou ele ganha, ou ele perder é difícil. E no Vasco ele está mostrando o trabalho dele. Eu, desde o primeiro programa, que eu achei que o Vasco fosse cair. Essa classificação para o Vasco da Libertadores. Você achava ou você torcia? Se o Vasco ficasse na beirada ali, o Fluminense cair, eu continuo acreditando por causa do tapetão. Quando eu vi o Vasco jogando no Fluminense, a garotada jogando para cima, eu achei, eu falei, o Vasco é bom. O time do Vasco, eu acho, eu vou ser sincero, a chegada do Ramon e a do Anderson Martins, que pode ter trazido essa vaga da Libertadores para o Vasco. O Vasco, ele pode entrar tanto na fase de grupo, como a fonte hoje de tarde lá passou, como também, se dependendo da combinação de resultado aí, ele pode ficar na pré-Libertadores. Eu acho muito difícil o Vasco estar fora. O bom pro Vasco seria o Flamengo, apesar que a torcida do Vasco prefere nem ir para Libertadores, dependendo do Flamengo ganhar. O bom pro Vasco hoje seria o Grêmio e o Flamengo ganhar. Não, isso é o título, Vasco, Botafogo, o Vasco hoje... Se perguntasse, seu Janinho, por Eurico, sobre esse jogo do Flamengo de quarta, quinta-feira. Eurico, você vai torcer pro Flamengo? Quero ir para a segunda divisão. Só pra gente ter uma noção da campanha do Vasco no segundo turno, o Vasco é o 4º colocado no segundo turno e está na briga pelo título do segundo turno. Foi muito bem. O São Paulo tem 30 pontos no segundo turno, Vasco, Cruzeiro e Chapecoense. Vasco é o 4º em critério, né, por causa do saldo de gol. O Vasco está em 4º com 29 pontos, mesma pontuação de Chapecoense e Cruzeiro que estão à frente, 1 ponto atrás de São Paulo. Segundo turno tem premiação? Não tem premiação. Tem premiação. Mas a gente vê a diferença. Vamos botar como se eu fosse Eurico, né? Gente, dá para nós. Agora se rasga aí, fica até tarde amanhã assistindo o Grêmio, entendeu? Vai lá torcer pro Grêmio, porque a gente não depende mais do Grêmio. Para falar a verdade, há 2 semanas atrás, olha só como é que o mundo dá volta, olha. Pode ser que semana que vem eu chegue aqui sem classificação, muito difícil, mas pode acontecer. Agora, por mim hoje, o Grêmio não precisa ser campeão, entendeu? É até melhor se não for campeão, porque corre o risco do Flamengo ficar de fora. E eu quero que o Flamengo morra. Semana passada eu precisava do Flamengo, hoje eu quero que o Flamengo morra. Entendeu? Isso seria, no caso, as palavras de Eurico Miranda, não as minhas. Eu acho que essa classificação do Vasco para a Libertadores, o Vasco tem que comemorar mais do que o Corinthians ganhando o título, porque ninguém esperava nada do Vasco. Pessoal, alguns torcedores falam até em carreata, né? É uma torcida que faz muita festa. A torcida do Vasco gosta. Né?
e se prepara aí uma grande festa. Né? Agora, a verdade, André, agora analisando friamente, funciona da seguinte forma. O Vasco, como o Netinho falou, o Vasco... O Vasco hoje, ele está na 7ª colocação, mas à frente dele, né, o brasileiro abre 4 vagas diretas para a Libertadores. É o que o Netinho falou agora há pouco. Eu só estou esmiuçando para ficar mais fácil. Foi criticado até no último programa nosso pelo João Pedro, Isso. Inclusive mandar um abraço para ele. Ele está criticando o João Pedro, critica porque é o único time que está fora da brincadeira, né? Eu não sei nem vai ter noticiado do Fluminense hoje. Eu pedi as notícias a ele, ele não mandou, o Fluminense também não está disputando mais nada. Você nem precisa ter notícia do Fluminense. Mas em respeito aos tricolores, a gente dá alguma coisinha do Fluminense. Mas a verdade é o seguinte, o Vasco hoje é o 7º, à frente dele tem 2 clubes, né? Um que é o Grêmio, que vai disputar a Libertadores, né, amanhã, e o outro é o Cruzeiro, que já está na Libertadores, que ganhou a Copa do Brasil. São 4 vagas diretas na Libertadores através do Campeonato Brasileiro, os 4 primeiros. Sendo que Cruzeiro e Grêmio estão entre os 6 primeiros, ele abre a vaga para o... Eles estão entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros eles vão abrir a vaga para o 6º, que provavelmente pode ser Vasco, pode ser Flamengo, pode ser Botafogo. Sendo que a chance do Vasco é maior por causa do adversário dele, né, rebaixado já. Então o Vasco ficando na 6ª colocação, quem ficar na 6ª colocação, o Grêmio sendo campeão amanhã, vai entrar direto na Libertadores. Então um time desacreditado, né, para a briga até de Sul-Americano, que todo mundo dá o Vasco como postulante a rebaixamento, um time desacreditado pode entrar direto na fase de grupo da Libertadores. É uma profecia do presidente que está se cumprindo, né? Ele disse que o time ia brigar lá em cima. E agora só para fechar sobre o Vasco, se ele falar que o Vasco vai brigar pela Libertadores para ser campeão, a torcida pode também acreditar? Acho que não, exatamente isso que eu ia comentar agora. O Flamengo, a gente até briga para a Libertadores aí para te dar uma coisa a mais para você torcer, para organizar o time. Agora, é vergonha, é decepção também. Vai, primeira, segunda, terceira fase, vai embora. Não, gente, a gente viu o Botafogo esse ano, Libertadores agora tem uma coisa muito diferente, que é garra, vontade. Já foi, mas diferente. Decepção. Se for com esse time, decepção de novo. Se o Vasco for não reforçar muito, decepção, mas a gente torce. Eu vou ser sincero, o time do Vasco hoje para a Libertadores, que tem condição de disputar, o time que jogou contra o Cruzeiro. E mais alguns jogadores que estão machucados podem voltar. Na minha opinião, próprio Ramon Martins, Ramon e Martins Silva. O resto, o Nenê pode ainda dar o gás dele ali, jogando uma partida bem dentro de casa, outra fora. Mas de restante, eu acho que não serve mais nenhum. Gente, Libertadores é mata-mata. É ir para passar vergonha. Libertadores é mata-mata. Fase de grupo, geralmente você pega times sul-americanos que não têm grande qualidade também, na fase mata-mata, fase de grupo. Você passa para a fase de mata-mata. São 2 jogos, um em casa, um fora. Né? Dependendo do jogo que você faz, você levanta com o pé direito naquele dia, meu filho. Você pega um goleiro igual pegou o Martins Silva, as defesas que ele fez contra o Cruzeiro aí, num dia desse, você garante uma classificação. Então, em casa ganha mais. O Botafogo está fora da Libertadores. O Botafogo está fora da Libertadores em 2 jogos disputadíssimos contra o Grêmio, que está aí para ser o campeão. Vamos aproveitar o gancho aqui. Foi onde tinha que ir, ué. Aproveitando o gancho aqui, vamos analisar a situação do Botafogo, né, que ontem foi um jogo muito assistido, até pela própria torcida do Vasco, né? Porque se o Botafogo empatasse, né, já automaticamente passaria o Vasco na classificação, assumindo a vaga, né? O que deu certo pro Vasco aí, que caiu como uma luva pro Vasco, foi essa derrota aí da Ponte Preta. Esse que deu esses 3 pontos. Eu acredito que o Vasco já pode contar com ele. Quem quiser que corre atrás. Não, mas o João Pedro falou aqui semana passada, independente do resultado da Ponte Preta final de semana, o Vasco, se ele chegasse em condições de disputar a vaga dele contra a Ponte Preta em casa, é obrigação do Vasco ganhar. Não, mas poderia. Independente do resultado.
essa obrigação, né, Netinho? É uma coisa. Não, o que deu essa chance do Vasco disputar aí, só tem um nome, Muralha. Só isso. Não, o Vasco estaria disputando em sétimo da mesma maneira. O que aconteceu com o Muralha, a gente vai falar daqui a pouco, nós vamos falar sobre esse rapaz promissor, né, o seu futebol, né, que chegou até a seleção brasileira. A gente vai analisar daqui a pouquinho. No Botafogo, o Muralha. No Botafogo a situação é o seguinte, até o técnico do Botafogo deu uma entrevista falando que não é obrigação. Vocês falaram agora de obrigação, né? Falou que não é obrigação para o Botafogo classificar, que eles vão tentar classificar, fazer de tudo, mas que não é obrigação devido a nunca ter acontecido. Mas eu comentei isso com vocês. Vocês concordam com isso? O Botafogo agora... Eu gosto de ver que o Buzica, tudo o que acontece, o Buzica já comentou, já falou, ele cravou. Não, é para lembrar vocês que às O vezes Buzica, memória... ele deve ter uma bola de cristal debaixo dessa mesa aí, porque, ó, tem memória boa pelo vocês, amor de Deus. Vocês são curtas, porque eu comentei aqui o seguinte, o que eu falei? Então tá, se eu estiver mentindo, você... O que eu falei? O Botafogo já não briga por mais nada, vai brigar pro goleiro ser escolhido como um dos melhores e o técnico ser destaque. É mentira minha? Eu tô falando besteira? Não sei, eu vou pedir então a produção. Eu vou pedir a produção para procurar isso aí, que eu não me lembro. Abre a mente, Eu abre a não me mente. lembro. Abre a mente, bota aí a gravação, 4º programa. 4º programa? Lembrou a memória dele. Minha mente é boa? Olha Tá que- vendo como é que a minha mente A é memória dele funciona mesmo, ele lembrou aqui. Ele até tá achando que ninguém vai pesquisar. Não, porque de repente eu falo aqui, ele chega lá Falando e fala o aqui. seguinte, é igual o Caio, gravou, mas eu... Falando falei, nisso ó. aqui de 4º programa, a gente teve um probleminha na semana passada com o nosso link sobre a promoção que a gente fez do Mercado Central. Essa semana a gente vai ter o link, vamos estar passando no Facebook, e é o seguinte, cada pessoa que compartilhar o link do nosso programa vai estar concorrendo ao sorteio de um Vale Compras no Mercado Central, tá bom? Então a gente vai estar jogando no WhatsApp, vamos estar jogando o link no Facebook, cada um que compartilhar, a gente vai anotar os nomes e vai estar aí participando do sorteio de um Vale Compras do Mercado Central. Sobre o Botafogo, Janinho, tem notícia aí da eleição, correu tudo tranquilo lá em General Severiano. Aí, José. Foi no quinto. Não, pode procurar. Mas, falando da eleição do Botafogo, Produção já achou aqui, ó. Jânio aí. Produção já achou aqui. quer dizer, não achou, né? Já achou, né? Já achou a mentira. Já achou. Já achou a mentira. Já achou o 4º programa, né? E constatou algumas irregularidades, né? E viu que tava lá. Vambora. Fala aí, Jânio. Mas vamos lá, a eleição do Botafogo, eu fiquei surpreso buscando a eleição do Botafogo, porque eu fiquei surpreso que a eleição do Vasco tem 4.000 eleitores. Muito pouco. A eleição do Botafogo teve 1.100 eleitores. Não dá para entender um clube da grandeza do Botafogo com 1.100 eleitores. O Botafogo, 1.100 eleitores, faz um vereador aqui na Barra. Exatamente. Não, aqui... Nosso amigo Quinca teve mais votos do que os eleitores do Botafogo. O quê? Então, Quantos eleitores teve? 1.100. Ah, o que que No, houve? no, No do total. vencedor, do Ah, vencedor. houve Não, uma- no total. houve qual? No total? Coisa aconteceu. No total. O Botafogo Total. no auge, uma Ô, gente. gorila, essa turma não vota. Gente, eu vou Nelson pedir- Mufarré. Diego votou? Eu vou Diego. pedir ordem aqui, Respeita a Barra. vocês respeitem o Botafogo, nós comentamos sobre a eleição do Vasco muito bem, e agora vocês estão falando esse negócio de 1.000 votos. Mas Não, Mil não, tem não, duas mas eu barras. falei, pô. 1.000 tem 2 barras. Mais de 1.000 votos o prefeito atual deu no prefeito antigo aqui na eleição há pouco 1.000 tempo. tem 2 barras. Então, muito pouco. Mas vamos lá. Nelson Mufarré é o nome do novo presidente do Botafogo, né? Que é uma continuação do mandato do seu Assunção, né? É isso mesmo? Maurício Assunção? Maurício Assunção não, que roubou muito. É o presidente atual, Carlos Eduardo Pereira, bandeira do Flamengo. Carlos Eduardo Pereira, né, o sucessor dele, provavelmente vai mandar lá também, vai ter algum cargozinho ali, e foi eleito, né, com exatos 816 votos, contra 269 votos da chapa de oposição do senhor Marcelo Guimarães. Então, o trabalho está sendo bem feito no Botafogo, reconstrução do Teve aquela Botafogo. onda lá A também. compra do CT, né?
Olha só, Aquela onda surpresa. ninguém fala nisso, né? Mas eu vou te falar a diferença. Por exemplo, já na primeira urna já estava uma diferença grande pro tal do Nelson Mufarrete, né? Mufarré, né? Alguém, Diego, pode passar uma mensagem para cá e falar para a gente. A gente vai aos poucos aprender a falar a pronúncia certinha. Na primeira urna ele já venceu por 85-32. E na segunda urna a vitória foi de 254-99. Já sabia que ia ganhar. Uma vitória normal, o Botafogo está sendo bem administrado, né? Pelo Pereira lá, Carlos Eduardo Pereira. Pouco então, número de. Exato. A diretores. questão que a gente falou, né? Do conselho. Deu quanto total? Foram 4 mil e alguma coisa. Um time com uma torcida tão grande. Que é muito pouco também. Mas aí funciona mais ou menos como o Vasco, a chapa de oposição tem direito a 20%, vai indicar 14 membros. E a chapa da situação, essa chapa que ganhou, 140 membros, para um conselho que terá 154 membros. Né? O Botafogo, ele deve ter tido pouco voto, sim, aquela questão da abstinência do voto lá, né? De acima de 65 anos, é isso? Ah, deve ser. Torcedor tudo antigo mesmo. Pessoal mais antigo. Tem que haver uma renovação também. Né? Falando um pouquinho agora do Botafogo dentro de campo, né? Botafogo ontem. Botafogo que perdeu, né, Janine? Perdeu por 2-0 para o Palmeiras, frustrando aí os seus torcedores. Agora eu queria que vocês comentassem sobre isso e o próximo jogo. Pimpão deu uma declaração, né, no Sport TV logo após, dizendo que não era nenhuma surpresa perder para o Palmeiras lá dentro. Como não é, realmente não é uma surpresa perder para o Palmeiras lá dentro. O problema do Botafogo é que não poderia ter perdido para o Atlético Goianiense dentro do Milton Santos. Né? O Botafogo estaria hoje com 55 pontos, com a vaga na mão. Mas vou fazer aqui uma de profeta, qual o time que não deu mole no Campeonato Brasileiro que atira a primeira pedra? Todos deram, né? Então o Botafogo deu mole na reta final, né? Enquanto o Vasco dos times do G8, o Vasco só perdeu no segundo turno, só perdeu para o Corinthians com aquele gol de mão, o Botafogo não ganhou ninguém do G8. Então é uma queda vertiginosa, a queda do Botafogo no segundo turno. Mas ainda está na briga. E só para terminar de falar desse jogo aí, o Palmeiras no primeiro tempo não fez nada, o jogo terminou 0-0. No segundo tempo o Palmeiras fez um gol com o Dudu e um golaço do Keno. E ficou barato, porque nos últimos, dos 40 minutos para frente, o Palmeiras teve mais 2 oportunidades no pé do Borja. Golaço aí, né? E o Borja, ele não conseguiu chutar, chutou travada, e a outra ele fez a escolha errada. Jogo que ficou marcado, né, pela aposentadoria, do Zé né, Roberto. Do atleta Zé Roberto, que encerrou a carreira com 43 anos, né? E só para falar por mais uma aposentadoria, hoje também que anunciou a aposentadoria foi o goleiro Júlio César, que defendeu... Mariozão tá na mão aí com a imagem do... Tá aí? Tá a imagem do quarto programa aí? Achou? Rapaz, olha lá. Era o Buzica. Era o Buzica mesmo. É o quinto. Era ele? No quarto? A memória tá boa, hein, Josinho? Tem que fazer uma pesquisa aí para quem assiste a gente aí, descobrir qual foi o programa que o Buzica falou isso daí. E dá um brinde pro cara. Dá um prêmio. Não, o Buzica vai pesquisar e vai trazer pra gente, né, um minuto certinho, a gente vai reprisar aqui. Porque é importante, né, a gente falar e cravar. Tá igual aquele desafio do Teodoro Sampaio. Mas eu agora não estou nem mais preocupado se foi dessa ou agora que eu tenho certeza foi que eu falei. Hein? Tá certo. Agora não é mais o quarto, agora pode ter sido o 10º. Teodoro Sampaio. Vamos lá. Amanhã você manda essa música para ele. Acho que foi acima do quarto. Eu comentei o seguinte, que o Botafogo não ia... Foi logo assim que ele foi desclassificado. Foi mais de 4. Eu comentei que o Botafogo não ia brigar muito mais para muita coisa. Ia brigar a premiação para o goleiro, que já, na minha opinião, já está fora, andou dando uns furos aí. E o técnico, de repente, como destaque. Ainda teve alguém que não mas o deu técnico opinião, será o Carilho, né? Mesmo sobre um zagueiro, não sei. Ou sobre o Botafogo tem muitos bons jogadores. Outro dia você falou sobre um zagueiro também do Botafogo. Não, se eu não me engano, esse dia Bruno ele falou Silva. do Bruno Silva. Bruno Silva. Mas a gente, analisando o Botafogo, né, é uma partida difícil contra o Palmeiras, né, a gente sabia da dificuldade, mas o Botafogo agora pega o Cruzeiro em casa, Cruzeiro que não tem mais pretensão no campeonato,
já está na Libertadores, através do título da Copa do Brasil. E tem um jogo, né, que a torcida fez uma promoção lá para R$20 o ingresso, contra o Vasco, né? A gente esqueceu de falar que o Vasco já foram vendidos 2.500 ingressos, mas o ingresso está sem conto no Vasco. E São Januário. São Januário. Já o Botafogo colocou uma promoção lá de R$20 o ingresso, R$10 a meia, para lotar o Milton Santos, a torcida apoiar, e se tudo der certo, né, o Botafogo tem grande chance de estar saindo com a vitória contra o Cruzeiro e assegurar a vaga dele, né? Pois depende de um tropeço também de Vasco e Flamengo, né? Mas tem a grande chance também através do Grêmio, né? E do próprio Flamengo também, que não é impossível o Flamengo ser campeão da Copa Sul-Americana. Não é impossível, a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? O Botafogo já está começando a pensar também no ano que vem, depois de ter perdido o Roger para o Internacional. O Botafogo está indo atrás do He-Man, do Rafael Moura, que hoje é reserva do Uma boa, Atlético Mineiro. Um bom segundo Muito reserva. bom jogador. Bom jogador. Eu vou atrás do Ruth. Se não vai para o Rimeno, eu vou atrás do Ruth. Bom jogador mesmo. Tem mais uma do Botafogo, que também é do Vasco, né? Deixa eu só achar ela aqui rapidinho. Que eles estão atrás de um jogador da segunda divisão. Jogador, Artilheiro, vocês devem até saber o nome dele, Netinho, que é mais informado, que acompanha, deve saber sobre o jogador da Série B, artilheiro da Série B. Está sendo disputado entre Vasco e Botafogo. O Flamengo também estava interessado nele, o nome dele me fugiu. Então o nome eu vou achar aqui. Eu acho que ele é da América Mineira. Exatamente. É um jogador. Ziquinho joga bola ainda? Vai segurando a bola para mim aí que eu acho aqui. O Botafogo, o Roger assinou o contrato com o Internacional por 200 mil a mais do que ele recebe hoje no Botafogo. Rapaz. O Internacional pagou 50 mil a mais do que o Corinthians ofereceu e ficou com o jogador. Rapaz, essa última rodada aí, tratando de Libertadores, Campeonato Brasileiro, quem vai pegar a batata assando aí dos três carioca é o Flamengo. Sobrou pro Flamengo. Por quê? Joga lá com o time lá precisando ganhar fora, joga quinta-feira, cara, a batata ficou quente pro lado do Flamengo. Depende. Eu falei, né? Na hora do Flamengo eu Eu vou falei, né? analisar. A gente é um time que vem jogando muito, né? O elenco tem que ser bom, tem que ser grande mesmo, porque vem jogando muito. A gente vai falar disso daqui a pouco, depois do intervalo, sobre o Botafogo, o próximo adversário do Botafogo. O Botafogo joga que dia? O Botafogo joga contra o Cruzeiro, todos os jogos da última rodada do Brasileiro serão domingo, 5 horas da tarde. E o da TV? O da TV provavelmente será Flamengo e Vitória. Por quê? Porque é o único que joga fora de casa. Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro. Qual o critério para E passar o Vasco joga Flamengo? dentro de casa contra a Ponte Preta. É bem provável que passar o Flamengo. Torcida maior. O nome do jogador é Bergson do Paysandu. Audiência maior. Paysandu. Tá certo. Mas dá para o Botafogo classificar, não dá? Principalmente se abrir o G9, E seria, se né, abrir o G8 também, amanhã, né? Seria algo inédito, né? O Botafogo pela primeira vez, 2 anos consecutivos na Libertadores. Nem no PlayStation. Merecidamente. Tá certo, um abraço aí pro meu amigo Diego Ornelas, a todos os botafoguenses de Duas Barras, a galera da região aí, que tem Botafogo, Mozart Fragou. Botafogo que tem aí uma Vai falar uns 1000 aí, que é a eleição. uma torcida, né? Bem grande aí, espalhado por toda a nossa região, né? Vanoé também, tá certo? Vamos lá, vamos pro intervalo, eu já volto para falar de Flamengo e Fluminense. Sai daí não. Beleza, estamos de volta aí com o nosso Por Dentro do Jogo. É um prazer estar falando para você. Estamos ao vivo na TV Duas Barras, canal 3, transmitindo na tvfriburgo.com através do nosso site, onde eu vou convidar você a estar fazendo uma visita lá, porque você vai encontrar todas as matérias que a gente faz aí no nosso dia a dia, aqui em Duas Barras, em Nova Friburgo, na região. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vou te lembrar também do futebol que vai acontecer no sábado, às 3h30 da tarde, com apoio da Prefeitura Municipal de Duas Barras. É o amistoso de preparação da equipe do Goitacazes Futebol Clube para a seletiva da primeira divisão do Campeonato Carioca. A equipe está se preparando e vão ser escolhidos aí alguns jogadores aqui em Duas Barras para
eles estarem fazendo aí esse jogo treino, né? Lembrando, enfatizando aí, vai ser no próximo sábado, agora dia 2, a partir das 3h30. Deixar o nosso abraço aí para o nosso secretário Chinho Oliveira, ao prefeito Luiz Carlos, que estão sempre aí fazendo aí o melhor para incentivar o esporte aí também no município de Duas Barras, tá certo? Vamos falar de esporte, vamos falar do seu clube de coração. Antes aqui, abraçando também o amigo Guta, o Ademir, mais uma vez a equipe do Mercado Central, que sempre dando aquela força para a gente continuar com o nosso trabalho aqui, com o nosso programa. Um abraço para vocês. Você que quer fazer parte da TV Duas Barras, é só estar entrando em contato com a gente aqui, me parando na rua, o Janinho, o Mariozan, a gente, né, o Josias, o Netinho, a gente está sempre aí para te ouvir, a gente combinar aí. Eu tenho certeza que você vai gostar de anunciar aqui na TV, tá bom? Tem uma grade de programação aí sendo preparada e a gente, aos pouquinhos, estamos chegando aí no nosso município, tá bom? Vamos falar de Fluminense, então, para a gente encerrar com o Flamengo. Vamos falar do Fluminense. O Janinho até brincou no primeiro bloco do programa sobre as notícias do Fluminense, né, o Jânio? O Fluminense que perdeu para o Sport por 2-1 e está ali naquela chamada zona neutra. É isso mesmo, Netinho? O Fluminense jogou sábado contra o Sport no Maracanã e, ao contrário do que o Abel Braga deu na entrevista, falando que o time continuaria brigando, continuaria dando sangue no Campeonato Brasileiro, o Fluminense foi apático fala, né? Apático, sei lá, qualquer um dos dois serve. Irreconhecível, melhor falando. Não acho, não. O Fluminense perdeu o jogo de 2-1 para o Sport, com 2 gols do André, que fez o Sport dar uma respirada no Brasileiro. Tá com a água quase tapando a cara lá, mas tá conseguindo dar uma respirada ainda. Tá botando o narizinho para fora ainda. E vai para a última rodada jogar aí o seu ano, né? Porque se perder ou empatar, dependendo da combinação de resultado, cai para a Série B. E por incrível que pareça, os próprios jogadores do Sport estão fazendo uma campanha lá, não, até antes do programa que eu vi, não tinha dado nenhum. O André, né? O André. Isso. Que era para o Sport não cobrar ingresso dos torcedores. O André intimou o presidente a não cobrar. Falou que é só chegar e entrar. A gente sabe que não é assim, né? Porque senão virou uma bagunça e aparece muito mais torcedor do que a capacidade do estádio. Como é que você faz? Mas se for para a permanência do time da Série A... Podia trocar, né? Podia trocar por um quilo de alimento, né? Se vier só torcedor também, né? Uma troca antes. Né? Para bagunçar, né? Pra então, perde o controle. E se perde? Esse monte de torcedor dentro do estádio, um pouco do lado de fora, vendo no telão, e se perde? Jano, que vai para torcer, tudo bem. Agora o problema é os caras que vai para bagunçar. Acho que nem pagando, nem com a entrada franca dá para selecionar o tipo de torcedor, né? Isso é uma... Eu assisti depois o esporte, todos os comentaristas que eu assisti, segundo eles, o Fluminense não jogou nada. Até motivação, né? Que eu não vi, mas até também pela motivação. O que eu ouvi foi que o Fluminense não entrou. O Fluminense hoje está fora da Libertadores, da Sul-Americana. O Fluminense tomou 2-0. Então, quer dizer, reagiu com um gol de bicicleta que eu escutei anunciando. O gol de bicicleta é sempre bonito, né? Mas eu escutei anunciando um golaço de bicicleta, eu fui ver um camelinho, né? Uma Calmon Cross, né? Não foi. Não é aquela bicicleta. Não, foi, mas não foi aquela de marcha e tal, né? Aquela bicicletinha aí, igual aquela que eu tô ali fora ali, né? Mas que deixa ali, o Mariozão ficou preocupado, falei, não, ninguém apanha não, pode deixar aí que ninguém quer não. É aquela bicicletinha, assim. Não, conferido, que o pessoal tá ali fora. O Sport que encara o Corinthians. Vai receber o Corinthians lá, o Corinthians provavelmente deve ir com bastante jogadores de reservas e vai jogar o jogo da vida. Já o Fluminense vai encerrar a participação dele contra o Atlético Goianiense, jogando fora, né? Sem estar disputando nada, né? Tentando uma vaguinha na Sul-Americana, mas também o Atlético Goianiense também sem disputar nada. O Fluminense hoje é o 14º. Se eu não estiver enganado, até a Sul-Americana é o 12º. Então o Fluminense, só uma combinação muito improvável de resultados,
que leva o Fluminense à Sul-Americana. Não, sem contar também o seguinte, Já se que abrir o G9, o Fluminense está dentro. Se abriu o G9, né? Se abrir o G9, o Fluminense está dentro. Porque aí hoje a gente tem ali, que vai ser um confronto direto, o 11º e o 12º, Bahia e São Paulo. Se enfrentam, né? E os dois têm 49 pontos. Né? Já o Atlético Paranaense, que está com 48 pontos, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Palmeiras, recebe o Palmeiras. Então é muito improvável que o Fluminense chegue à Sul-Americana. É uma coisa... É um título do Fluminense, né? E sinceramente, o torcedor do Fluminense vai ficar muito frustrado. Porque um time da grandeza do Fluminense não conseguir beliscar nenhuma vaga na Sul-Americana... Complicado, né? Chegando que vem, o Fluminense disputar a Carioca, e Copa sem do Brasil. E sem chance também, nem com o resultado. Não, ele tem a chance pontos. no G9, né? Se um provável G9, pode ser que ele entre. Na Sul-Americana. Na Sul-Americana. Mas é muito improvável do Fluminense disputar uma Sul-Americana e você vê uma Copa do Brasil, igual esse ano o Vasco jogou a Copa do Brasil. Foi eliminado na segunda partida da Copa do Brasil, que hoje não tem mais aquele negócio de gol fora, né? Hoje já tem... Você tem que jogar contra o time pequeno. Antigamente, o primeiro jogo, se você ganhasse 2-0, já eliminava. Agora não é assim, é só depois da terceira ou quarta fase. Então é complicado. Um campeonato mais comprido, a Copa do Brasil, que o Fluminense saiu no início do ano, como o Vasco saiu esse ano, é o resto do ano disputando o Campeonato Brasileiro. E sem contar também que pode haver o desmanche, né? Bem provavelmente, pelas notícias que eu escutei, o Gustavo Scarpa capaz de não ficar. E Henrique Dourado também brigando pela artilharia. Caso venha a ser artilheiro ou não, pode vir uma proposta da China, do Emirados Árabes, igual costuma vir para os artilheiros do Campeonato Brasileiro. E o Wendel, que já foi vendido para o PSG. Analisado então, aqui, né, pelo próprio torcedor do Fluminense, o João Pedro se mostrou muito triste, né, com a atuação, com a temporada do Fluminense. Isso, né? Jander, a gente tem até que destacar aqui que isso realmente o Buzica falou no início do ano. Mas não só o Buzica, todos nós falávamos, todos os jogos aqui, toda rodada que a gente analisava o Fluminense como um time novo, que se não fosse o Abel, estaria correndo sério risco de ser rebaixado. A bicicleta. Né? A bicicletinha bem... É por causa do tamanho dele. Aquelas monarcas antigas com... Velocípios. Né? É o antigo Velocip. Bicicletinha bem... Velocípio. Não vale nada, mas... Ainda mais que não foi o gol da vitória, foi o gol de honra, né? Então, o Fluminense, analisando o Fluminense, né, como a gente vinha falando, o Fluminense a gente achou que o Fluminense não correria tantos riscos como chegou a correr. O Fluminense correu sério risco, hoje está livre do rebaixamento, mas correu sério risco de queda para a Série B. Então, o João Pedro aqui semana passada analisou como triste, né? Ele como torcedor ele esperava mais, mas a gente aqui como comentarista, como não somos torcedores, assim como se um tricolor analisar o Vasco, um vascaíno analisar o Flamengo, a gente acaba analisando melhor, que a gente analisa mais com a razão do que com o coração, então a gente tem que dar esse desconto para o João Pedro. A gente analisou o Fluminense mais ou menos por aí mesmo, mas eu contava o Fluminense pelo menos na Sul-Americana. Então, fazendo um levantamento aqui rápido e por alto, o Fluminense hoje ele precisa para ano que vem para tentar buscar alguma coisa que eu falo, não título carioca, mas sim uma Copa do Brasil, uma Copa né? do Brasil ou até mesmo a Sul-Americana, caso venha. Voltar a Libertadores, vamos dizer assim, de 2019. Goleiro que Diego Cavalieri e Júlio César, o Diego Cavalieri já teve seu auge, hoje em dia não vale mais nada. Zagueiro, precisa contratar um zagueiro. Para jogar ao lado do Henrique, né? Henrique, ou então, caso revezar ali com o Renato Chaves ou com Gum. O Gum, ele se machucou, bem provável que ele não fique no Fluminense. As laterais do Fluminense, o lateral esquerdo do Fluminense, o Marlon, eu gosto dele, eu acho o lateral esquerdo bom. Se ficar também, né? Porque é uma ficar. Promessa do Fluminense também. O né? lateral direito do Fluminense muito fraco. Meio de campo do Fluminense, o Douglas é bom, se encaixou no esquema tático do Abel. O Wendel foi vendido, o Orejuela começou bem, muito hoje bem. em dia já caiu. O Scarpa, se não continuar... É unânime, né? Feliz Natal. A reposição dele. Enfim, Faz né? o time todo. Um Feliz Natal aí para a torcida do Fluminense.
Agora eu vou pedir a produção aqui para Tem que se planejar. planejar para o próximo ano, né? E já vou pedir a produção para achar o Muralha aí. Você deve ter as imagens aí do Muralha, que a gente vai estar comentando sobre o Clube de Regatas do Flamengo, que perdeu para o Santos por 2-1 pela última rodada, né? E mais uma vez frustrou, né, os seus torcedores, né? Posso dar só uma estatística do jogo aqui para você ver como é que o Muralha foi fundamental para esse jogo. Flamengo e Santos 2-1 Santos. Flamengo teve 57% de posse de bola, Santos 43%. Flamengo deu 25 chutes a gol, Santos deu 3. Santos ganhou 2-1. Chance reais de gol 8 do Flamengo e 2 do Santos. Cabeçada 5 do Flamengo e 1 do Santos. Bola levantada na área 32 do Flamengo e 4 do Santos. Escanteio 7-1 do Flamengo. Faltas 14 do Flamengo e 17 do Santos. Passe Olha o errado lance aí, olha. 28-22 do Flamengo. Passe certo 406 a 256. Impedimento nenhum time deu. E o Flamengo perdeu o jogo de 2-1 por conta das duas falhas do Muralha. Duas falhas bizonhas. A primeira, então, ele estava de lado, chuta para... Mas aí passa, né? Passa pela cabeça do goleiro assim, eu vou chutar, vou dar um bicão, o nego vai falar que eu não sei sair jogando. Aí tenta uma jogada, né? A gente está vendo o lance aí, acaba fazendo isso, né? Um time também que tem Rafael Vaz na zaga também, né? Que foi quem recuou a bola para ele. O Rafael Vaz botou ele na fogueira. Né? E só mais uma notícia que eu li antes de sair de casa. O Muralha e o Rafael Vaz não viajou, o Muralha viajou para a Colômbia. Escoltado, muito escoltado, fuzil e tudo da polícia. Xingando. Os únicos jogadores que foram apoiados foi Cuejá, Diego e o Juan. E desculpa o Lucas Paquetá também. É bem provável do Muralha ser barrado, o titular ser Vocês acham que reserva, o jogador... E se bobear nem na reserva ele fica... Vocês acham que o jogador tem que ser punido mesmo pela diretoria quando acontece uma coisa falha? desse tipo Não. aí? Então, vou ser sincero pra você, o meu pensamento é o seguinte, eu não sou jogador de bola, jogo bola aí uma vez, 2 vezes do ano se eu jogar. Se eu tomar um no jogo, eu peço pra sair. O Janinho e o Buzica aí que estão acostumados a jogar mais, se você vê que um cara tá mal no jogo, você pede substituição. O Muralha, ele tá mal. A gente tá está vendo mal, ali, Netinho, olha só, tá passando a imagem agora contra o Júnior Barranquilla, né, do gol que ele tomou também, né, porque foi quando o Diego Alves saiu e ele entrou no primeiro lance, ele já tomou uma bola que passou na frente dele, que dava para ele defender. A bola passou por debaixo da mão e dele. ele já tomou. Mas o que acontece? Só um minutinho, Buzica. Só a minha opinião sobre o que o Jander perguntou do Muralha. O Muralha veio para o Flamengo como... tem até um vídeo circulando na internet, né, ele desejando Feliz Natal, a torcida empolgadíssima, porque realmente era um Muralha no Figueirense. Era um muro, né? Garrava demais, pegava pênalti, sim. Era importantíssimo, foi importantíssimo no Figueirense, um dos melhores goleiros, veio para o Flamengo, chegou à seleção brasileira, agora ele entrou no inferno astral, não está confiante, não tem confiança, né? Começaram a pegar no pé dele, é um peso muito grande você jogar no Flamengo, assim como o Vasco, em 2014 também não tinha goleiro, ficou revezando 3 goleiros e o Vasco foi rebaixado, em 2015, 2013, se eu não estiver enganado, na última gestão do Roberto Dinamite. 3 goleiros. Nesse ano, se o Vasco tivesse um goleiro, tomado uma posição, né? Não teria caído. Não teria sido rebaixado. Ficaram revezando 3 goleiros, Diego Silva, Michel Alves e Jordi. Todos ruins. Todos falharam. Abaixo e o Flamengo a mesma coisa, só que o Vasco estava embaixo e foi rebaixado. O Flamengo corre o risco de ficar fora da Libertadores por não ter goleiro. O Flamengo agiu, contratou um dos melhores goleiros da atualidade, né? Segundo os entendedores aí, eu não acho, mas um bom goleiro. Diego Alves não. Um bom goleiro. Eu discordo do seu Diego Alves é bom, não só por conta da parte técnica dele, mas sim também por conta da experiência. O que ele fez no jogo contra o Fluminense é uma prova. Um bom goleiro, muito bom goleiro, né? O Flamengo agiu. O Flamengo agiu. Só que, infelizmente, o goleiro veio a sofrer essa contusão, teve que entrar o Muralha novamente
E aí a muralha, o muro de contenção virou uma mureta, Jesus. O Muralha ele pode sair do Flamengo não. hoje. Aquilo ali é uma pontezinha de bambu, fraquinha, choveu pro Dress, olha. Tá falando igual o Severino. Analisando aqui o Netinho, deixa eu analisar rapidinho aqui o Muralha, aqui tem vários, aqui tem dois grandes, dois idiotas aqui, um é o Muralha e o outro é o Vaz. Primeiro, a situação que estão os dois dentro de campo, meu irmão, você tem que entrar para mostrar trabalho. Você não pode entrar para se complicar. Se você está mão na firma, o patrão tá de olho em você, você vai começar a chegar atrasado, tirar 1h30 do almoço, sair mais cedo, pelo amor de Deus. O cara faz arroz e feijão. Eu nem culpo tanto o Vaz que atrasou pro cara. Se você não pode trazer uma bola pro goleiro, então tira ele dali. O cara estava muito longe, ele tinha toda a chance de sair tocando aqui pela direita. Como dar um jogar pro lateral, jogar para escanteio. Qualquer coisa, menos aquilo que ele fez, que esse menino veio para Flamengo outro dia também, fez uma daquela ali, deu sorte. Logo assim que ele chegou. Cara, não se faz. Mas nem de brincadeira. Ô Josias, eu tô pensativo, eu até comentando isso em casa, não é com o goleiro. Porque o goleiro, né, ele tá mal mesmo, tem que ser criticado. Agora o ser humano. O Muralha ele vem sendo muito massacrado, não é de hoje, e ali tem um ser humano ali. Eu acho que aí caberia a diretoria afastar o jogador. Mas deu chance, né? Te deu chance, você tem. Não joga mais no Flamengo. É melhor a diretoria chegar e falar: o Muralha não joga mais, está afastado por deficiência técnica. Do que deixar ele se queimando. Ele volta para casa, ele tem filho, tem a mãe dele em casa que está vendo, o pai dele, se forem vivos. O Flamengo ano passado, o Flamengo estava numa luta atrás de zagueiro, se eu não me engano, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. O Flamengo tinha um zagueiro que o nome dele era César Martins, ele tinha jogado pela Ponte Preta, tinha ido muito bem, foi vendido. O Flamengo pegou o jogador emprestado. O César Martins, quem acabou com ele foi aquele jogador do Vasco, o Riasco, então. Penou a coluna dele, ele nunca mais jogou bola. César Martins, eu tenho até o raio-x dele aqui, que fez na coluna depois. O César Martins, ele foi, o Flamengo deixou ele, se não me engano, 2 meses antes do contrato dele acabar com o Flamengo deixou ele treinar por conta própria. O Flamengo falou: você não joga mais. Aí, troço de 3 ou 4 rodadas depois, o cara estava de férias, o Flamengo precisou dele. Um jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano. O que aconteceu? Ele entrou, foi contra o Palmeiras, não, foi em 2 jogos contra o Palmeiras. Ele entrou, jogou muita bola. No outro jogo, jogou muita bola. No último jogo dele com a camisa do Flamengo e Palmeiras lá em Brasília, acho que foi o Dudu, se eu não me engano, tocou uma bola por cima do goleiro, ele foi, espalmou a bola com o goleiro, foi expulso. O cara saiu, o Flamengo passou esse jogo 2-2. O César Martins saiu, pra você ter ideia, ele fez uma tatuagem do Flamengo pela essa recepção da torcida, no momento que o Flamengo precisou dele, ele teve. Por que não faz isso com o Muralha? Por que não afasta o Muralha? Mas por que o Muralha não fez? É para preservar o homem, né? Não é nem o goleiro. Agora, aquela questão de tem mal que vem para bem. Às vezes ele pode ficar fora desse jogo aí, né? Decisivo, né? Provavelmente. Como o Jânio falou... Não, ele já foi barrado na quinta-feira depois do jogo. Como o Jânio falou, que como ser humano, se pensar em mãe, família, irmão, o cara tem pena mesmo. Agora, como torcedor... Não, como torcedor não tem. Mas ele foi barrado, mas viajou. Não, ele viajou por conta do Thiago. Você está em casa assistindo um jogo, uma semifinal, você precisando ganhar. Pô, você... Não foi agora, né, no Brasileiro. Você precisando dos 3 pontos para segurar a Libertadores. Não está praticamente seguro, que o Vasco só podia empatar, o Flamengo tinha saldo gol, estava seguro a Libertadores. Pô, levou aquele gol. Nem culpo tanto o segundo gol. Ali o cara leva. Pode acontecer do Flamengo precisar dele. Você vir pegar uma e ele bola dentro da pequena tinha até um área, sonho aí, né? Olha só, olha como o mundo dá volta. O Muralha foi contestado, o que o Netinho falou, contestadíssimo pela torcida. O Flamengo contrata Diego Alves, coloca no gol. O que aconteceu na Copa do Brasil? O Muralha teve que agarrar. Teve que agarrar na final, entendeu? Teve o pênalti. Aí a torcida começou a fazer aquilo. Não, agora ele vai pegar pênalti, se redimir. Não se redimiu. Ele podia ter virado herói ali. Ele pode ser herói. Eu estou preocupado porque é um excelente goleiro. Tá mal, mas poderia ter carreira em outro clube. E isso que está sendo feito com ele no Flamengo, deixando ele jogar, pode acabar com a carreira de um promissor goleiro novo que ainda pode se recuperar.
Eu vou ser É a sincero, responsabilidade No a tal da Flamengo camisa, não se né? recupera mais nem Não, ele, no o Flamengo Agora não. Vai foi dar um chute lá, a bola Agora saiu pra deixando- trás, bateu deixando- na trave, são No os Flamengo, dois. não. Deixando o No Muralha, Flamengo não tem como. deixando a situação do Tá Muralha rindo pro outro. de lado para a gente encerrar o noticiário do Isso é Flamengo, Flamengo mesmo. a questão do Flamengo na Libertadores. O Flamengo tem dois caminhos, como o Buzica falou, tem duas portas. Mais fácil. Tem a Sul-Americana Que seria o mais fácil, Né? né? A Sul-Americana. e Eu não tem vejo- a vaga através do brasileiro, Não, né? eu acho que a vaga mais fácil é através do brasileiro. O Buzica É um jogo falou, só. O Buzica falou um negócio ali no mas- começo do programa. E o Flamengo pode Eu ficar cheguei- de fora, pode acontecer essa Pode. zebra? Não, eu vou só... O Flamengo ficar fazer de um- fora da Libertadores 2018? Pode. O Buzica falou no começo do programa que o Flamengo podia salvar o ano sendo campeão da Sul-Americana. Eu discordo. O Flamengo, mesmo sendo campeão da Sul-Americana, esse ano o Flamengo foi um ano de vergonha. Não sei, mas O- ganha alguma coisa, né? torcedor- Tio? Pelo o torcedor- menos ganha alguma coisa. O torcedor flamenguista que chegar para poder bater no peito e falar, eu fui campeão da Sul-Americana. Ele, pra mim, eu não posso falar, mas ele pra mim é um baita de um babaca, porque o Flamengo tá sonhando com Libertadores, Libertadores. campeão mundial. E se contratar com Pra, o pra Sul-Americano. você, Netinho, Eu o falei Rueda que fica não ano que vem? ganhava nada. Não, eu sei, Eu falei eu que no entendi. Flamengo esse ano não ganhava Rueda fica ano que nada. Quero uma preparação, Pro né? ano que vem, mentira. E aí, se ganhar a Sul-Americana, você ainda pode o Jânio virar. Isso daí eu Né, lembro que ele José? falado. Aí, José, você não falou que o Flamengo não ganhava nada? Não, ganhou. Não, sim. mas Não, você Isso não é vai que eu correr quis sem dizer, isso, que não. ele ainda Eu consegue. entendi isso. se salvar. Eu tô falando, por exemplo, pra chegar, tem gente que é visionária, que é igual É, só o enxerga, Bussi, quando bota Seria aqui um um prêmio trem de aqui, ó. consolação. Isso. Rueda fica pro ano que vem? O que você acha? Depende muito do resultado Eu não sul-americano. ficaria. O- Eu não tenho a- segurança nem o não. Flamengo- Fraquíssimo. O Flamengo está em busca de reforço. Hoje saiu a notícia que o Vai Flamengo lá, ofereceu é outro que eu mandava pra casa Mancoejo do- e Gabriel Nuzeca, lateral esquerdo do Santos. O Flamengo tem alinhavado um acerto com o Pablo, zagueiro campeão brasileiro pelo Excelente Corinthians. zagueiro, tá? Bom zagueiro. Jo- bom Não, zagueiro. excelente não. Fez Bom uma zagueiro, boa isso. temporada pelo Corinthians. Isso. E também tem... Pra jogar do lado do Heavy, eu acho que... Heavy Juan, que assinou por mais um ano, e Rafael Vaz sai. Ia formar os quatro zagueiros. Heavy, Juan, Rodolfo e o Pablo. O Flamengo vai atrás no mercado de um zagueiro, que esse nome é o Pablo, um lateral direito e 2 atacantes. Sendo que tem o julgamento do Guerreiro agora no dia 30. Vai ser 1 hora, podendo pegar pena ou não. Se o Guerreiro pegar pena, já tem o nome que foi especulado lá na Gávea lá para suprir a ausência do Guerreiro, que é o nome do Ricardo Goulart, que fez uma ótima dupla 2014. com o Everton Ribeiro quando o Cruzeiro foi campeão. O Flamengo joga quinta-feira, 10h30 da noite, passa na TV contra o Júnior Barranquilla, muito provavelmente o César sendo goleiro. Que não joga há 2 anos. Não joga 2 anos. O último jogo dele, como profissional, não vou te falar profissional, o último jogo dele valendo foi um amistoso em começo de 2017 pela Ferroviária contra o Corinthians. E o Flamengo não conta com o Everton, que está machucado, e o Mancoejo também não viajou. Lembrando que reclamaram do Muralha, quando tiraram o Muralha, acho que botaram o Thiago no primeiro jogo tomou um frango. Isso. E sem contar também que o Thiago viajou, o Thiago tá recuperado de Não, de ali lesão. a parada é dura, é pesada. Ali melhor levar os pedidos. Mas Expedito não brinca. é uma boa contratação Expedito não senta sair de brano, do roda a Pablo. bola e joga pra dentro do gol. Expedito é... Seria uma boa contratação o Pablo. Acho que o Flamengo já tem um elenco recheado, né? E eu acho que está faltando um comandante ali. O Rueda, o que acontece? Acho que tá faltando. Até por conta da língua dele, é difícil Exatamente. ele se comunicar com alguns Exatamente. jogadores. Ele teve a sorte de contar com alguns estrangeiros, o Flamengo tem bastante no elenco, e jogadores experientes, como Diego Alves, para poder transmitir o que ele Que passa. também fala o problema espanhol. hoje não é o cara sair, quem você vai contratar, né, meu irmão? Não, mas temos, a gente tem aí, tem Foi Eu gosto- especulado o nome do Cuca. Tem o Cuca no como mercado. Como possível substituto do Bom, Rueda, mas o Cuca Gosto é um não se técnico muito caro. discute, pelo amor de Tem o Deus. Cuca. Só um negócio que você me perguntou, gente, te respondendo. O próprio Jorginho, tá? Eu acho o Jorginho que está no mercado aí melhor que o Leão Rueda. tá parado lá, o Leão, chama o Leão, bota nego. Ali Tem o que ser- Luxemburgo. Tem que ser nego quente, rapaz. Que Deus me livre desse Cuca, rapaz. Deixa a Cuca lá pra onde ele tá, pra lá. Deixa a Cuca lá. Deixa a Cuca quieto. O Flamengo, o caminho mais perto do Flamengo chegar à Libertadores é no brasileiro, que só depende dele. Vai Segurar enfrentar aquela o turma do Vitória Flamengo ali tem que ser nego quente. lá no Barradão na última rodada no domingo.
Lembrando, já tendo a notícia do jogo do se Grêmio. é G8, né? Isso, se vai ser G8 ou não. E tendo a dele tendo também, né? A notícia do jogo contra Se é o Júnior G9. Barranquilla. Se Flamengo pode só virar depende G9. dele. Flamengo com empate ele se classifica dependendo dos resultados. Dos resultados. Mas a vitória... Não, se classifica até com a derrota. O técnico, depende- Dependendo dos resultados. Vamos perder. o técnico bom que eu acho hoje todo mundo quer, né? É o Abel. Esse E assume lembrando, qualquer time. só lembrando que a parada do Flamengo é difícil, porque o Vitória hoje Não, se muito encontra difícil. na 15ª Mas foi o que eu falei. colocação, Foi muito com difícil. 43 pontos, e só depende dele É sair. o mais difícil aí dos cariocas disparado. Com certeza. E sem contar também o E seguinte... deve ser o jogo da TV, né? O Vasco tá, pode somar os 3 pontos. todo Os mundo. três cariocas que estão na briga da Libertadores depende muito de dois. Depende não, do Botafogo principalmente. Depende mais do resultado. Mas os dois jogos importantes para a Libertadores também são Chapecoense e Curitiba, dentro da casa da Chapecoense, e Atlético Mineiro e Grêmio. Bem provavelmente também do Grêmio já está de folga, de folga para o elenco por conta da final do Libertadores. Beleza. Só a gente falando, você falou do. Só para terminar, Jander, você falou do Rodrigo, que o Rodrigo poderia ter algum entreveiro contra o Vasco. O Rodrigo não joga contra o Vasco, já foi rescindido o contrato dele, vai ser rescindido o contrato dele, né? Mas eu acho até que ele quis ajudar o Vasco, né? Agora, Porque Que cara maluco, né? hoje a ponte vem Quem? contra nada, O né? Rodrigo. maluco. Maluco. Agora, Foi- só para falar de um jogador aqui que foge até do que a gente está comentando aqui. Agora eu também cheguei a falar isso aqui. Aquele menino do Palmeiras, o Kenneth, né? Keno. Keno. Bom de bola, garoto bom de Keno. bola, né? Bom. Puxa. Foi a revelação do Santa Cruz ano passado, né? Keno, Bom de o bola. Eduardo, como é que é o nome dele? Eduardo técnico. Eduardo Batista. Eduardo Batista, quando saiu, ele logo assim que ele saiu do Palmeiras, ele deu uma entrevista, se eu não me engano, foi pro Bola da Vez da ESPN, ele falou que o Keno era para ser jogador de clube europeu e jogando muito, que a qualidade que ele tem, a umidade que ele tem, ele era para estar longe, e você pode ver que ele já pegou titular na equipe do Palmeiras depois que o Valentim assumiu e não sai mais. E agora, né, o novo técnico lá, né, vai assumir, vai ser o Roger, Fez um né? golaço, Palmeiras deu um passo continua pro- se reforçando, já contratou Joga o pra Lucas cima, Lima do Santos. Diego Barbosa Né? do Quem ia Cruzeiro. fazendo um golaço também, que é garoto do Flamengo, né? Vamos fazer um palpite aqui pro jogo do Grêmio, então, pra Grêmio, gente hein? encerrar. Grêmio Lanús? 1x0 Grêmio. Grêmio não. Isso é torcida, né? Não, 1x0 pro Eu tô torcendo Grêmio. muito pro 2x0 O Lanús. Tito vem pro Brasil, né? Você acha? Ah, não, o Grêmio tem que ganhar lá. 2x0, Netinho e o Janinho. Rapaz, eu acho um placar muito difícil de você opinar. Se eu tivesse dependendo muito desse resultado, eu opinaria Não, mais não. fácil, Eu sei, mas você né? tem que Porque a ver gente o age com que- o coração. Agora, com a razão, é difícil você opinar um resultado desse. Mas eu vou colocar, eu acho que o Grêmio é campeão, né? Torço, 2x2. torço muito pro Grêmio. Porque o Vai, Tito vai fazer vem o pro Flamengo Brasil, também? né? Mais um Flamengo. pro Brasil, né? Palpite pra esse jogo Olha o Edson. do Flamengo aí. Mandar um abraço pro Edson Se aí. for o Muralha agarrando, 12x1 Júnior Barranquilla. Agora, se for o César, eu acho que fica 1x1. Valeu, Edson. 1x1. Não viu nada. Ninguém bebeu água. 1x1 é do Mengão, né, Netinho? Né? Até do Mengão, passa o Mengão. Né? E o Josias, 1x0 Grêmio. Não, o Flamengo. Ah, o Flamengo? Agora é Flamengo Flamengo. e quem? Júnior Barranquilla. Flamengo e Vasco? Flamengo. fora de casa, lá na Júnior pressão, Barranquilla. lá na pressão. Nossa senhora. Lá na pre- Quem Lá que na é? pressão com Quem é o muralha, goleiro? muralha. Não, o goleiro acho que é o César. É o César. Também não é grande Meu coisa, Deus não. do céu, se eu falar ao contrário, a torcida me bate. 2x1 Flamengo. Eu, 2x1 Flamengo. E o Tem que Janinho, acreditar, né? eu também, se eu falar o contrário, a torcida me bate. 3x0 Júnior Barranquilla. 3x0. Sacanagem, gente. Eu acho que vai ser uns 2x1 Júnior Barranquilla. Eu acho que o Flamengo. Pode ser que terça-feira que vem a gente volte aqui e eu esteja errado, mas eu acho que o Flamengo não ganha mais nenhum jogo esse ano. Beleza. Se não ganhar, Quer- não ganha, não. quer fazer Tá o fora do palpite? Libertadores. Não, pode empatar os dois, ó. Não, inclusive tá fora do Vamos fazer Não, também pode os palpites empatar. dos dois que classifica, pô. Os dois classificam para Libertadores. Não, pode classificar os três, ó. Não, eu acho o Vasco. As duas vagas que tem, vamos fazer assim, as duas vagas que tem, eu acho que fica com o Vasco. Eu acho que fica com o Vasco e o Flamengo. Pode abrir G8 e o Botafogo entra. Eu também acho que fica o Vasco, Flamengo ou Botafogo. O Vasco eu acho que tá lá. Minha opinião.
pelo jogo que o Vasco tem pela frente aí com a Ponte Preta. Se Dani. a Ponte Preta estivesse dependendo, era outra. Rapaz, Essa é Eu a acho que opinião todo mundo crava aqui que o Vasco Eu acho. tem a unânime, vaga. então. Eu O acho. Vasco, o Eu Flamengo, acho que o Vasco tá na Libertadores. aí o Botafogo se E o abrir Flamengo e mais. O Botafogo tá na briga. eu vou Tá falar, certo. eu vou falar com a razão e com o coração. Se fosse falar com o coração, é Flamengo e Vasco. Aí, Mas agora, com a razão, eu acho que é muito mais. Tem muito mais chance da Chapecoense classificar do que o Botafogo e o Flamengo. Chapecoense. Chapecoense tem 51, o Flamengo tem 53, o Chapecoense Botafogo já- tem Mas o 50. Botafogo perder, eu acho difícil. Não, mas Acho difícil. mas Eu o acho que que o Netinho falou aí tem. Eu acho que o Botafogo ganha o jogo dele. E eu não acredito que o Flamengo ganhe o jogo dele. Então eu acho que o Botafogo, e apesar de eu ter cravado o Flamengo, mas eu acho que o Botafogo ganha e o Flamengo Vasco não tem ganha. quantos pontos hoje? 53. O Vasco termina, pode anotar aí, o Vasco termina com 56. Esses 3 pontos do mimo, quem quiser apostar, eu aposto no Vasco. Não, eu também acho. Essa dele. Rapaz, não também tem acho. como Ponte Preta ganhar o Vasco, sem contar que rola muitas coisas. Não, aí se, por trás, se, rapaz. o- se a Olha Ponte no Preta bicho, ganhar olha o no- Vasco, Ó, gente. Não, ó, só tem Eurico um Miranda jeito. já anunciou que tem premiação. Pô, Se a Ponte lógico. Preta ganhar o Vasco, a torcida do Vasco vai fazer pior do que a torcida da Não. Ponte fez lá. Ah, Eu Deus acredito numa coisa. O São Januário vai lotar. Se o Vasco fizer 1-0, é cacete baiano. Como que eu sou acostumado a falar aqui. E vai ser Mas cacete agora, baiano. se a Ponte Preta fizer 1-0, a torcida vai pressionar. Se o Vasco não empatar, desculpa, e não conseguir virar o jogo, o Janinho falou um O negócio que certo. vai acontecer lá com o time de Ponte Preta para eles virem assim, algo só se outros times jogarem São grana no profissionais, cara, né? deixa os caras. Vou te O que falar um que vai negócio. fazer? Quando você tá Torcida triste, também, que tinha que passar, já passaram. quando você tá triste É. com raiva, você quer deixar os outros tristes com raiva igual você. Foi o que o Netinho falou. Tudo de Se o Vasco faz 1-0, é cacete baiano que eles desanimam. Querem Agora, férias. eles vão vir querendo mostrar Vazou ali, valor. como é que Vou te dar um exemplo. A partir do momento que eles tomam um gol, é aquele balde de água fria A e... Ponte Preta, É. a Ponte Preta hoje Que tem. time, hã? Ponte Preta? A Ponte Preta hoje tem. O Marlon, que é um zagueiro que o Corinthians está querendo ele. Tem o Danilo pode Barcelos, que é um ser. bom meio de campo. Tem o Luca. Tem esqueci o nome tem o Fernando Bob, volante. Tem vários jogadores, dependendo da Se você situação. acredita que alguém também pode Beleza. jogar qualquer nos caras também, né? Não, não tô Beleza, falando isso, mas às vezes o Não, cara mas quer. pode também. Pode, mas às vezes o cara quer mostrar serviço para continuar na Só Série A. foi isso aí. Que eu... Vamos acompanhando, né? Eu vou agradecer vocês pela presença, galera que comentou com a gente aqui hoje. Vou lembrar que esse programa vai estar sendo compartilhado aí nas redes sociais. A cada compartilhado, quem compartilhar vai estar aí participando do sorteio de um Vale Compras no Mercado Central, tá bom? No mais, eu agradeço a você pela sua companhia, pela sua audiência, e a gente volta, se Deus quiser, na próxima terça, com mais um Por Dentro do Jogo. Fiquem com Deus. Um abraço e uma boa noite. www.tvfriburgo.com